Primo Levi, A Europa dos Campos de Concentração. A história da deportação e dos campos de concentração não pode ser dissociada da história das tiranias fascistas na Europa. Ela representa seu fundamento levado ao extremo, além de qualquer limite da lei moral gravada na consciência humana. Se o nacionalsocialismo tivesse prevalecido e podia prevalecer, a Europa inteira e talvez o mundo estariam sob um único sistema em que o ódio, a intolerância e o desprezo dominariam incontestes. A doutrina da qual nasceram os campos é muito simples e por isso muito perigosa. Todo estrangeiro é um inimigo e todo inimigo deve ser suprimido. Qualquer um que seja visto como diferente por língua, religião, costumes e ideias é estrangeiro. Os primeiros estrangeiros, inimigos por definição do povo alemão, se encontravam na própria pátria. Já em 1933, 3 meses depois que o Marechal Hindenburg encarregou Adolf Hitler a compor o novo governo, havia na Alemanha cerca de 50 campos de concentração. Em 1939, o número dos campos superava a centena. Avalia-se em 300 mil o número de vítimas nesse período, na maioria comunistas e social-democratas alemães, além de muitos judeus, entendidos e, acima de tudo, temidos como instrumentos de terror. Os campos de concentração ainda não haviam se tornado centros de massacre organizado. O início da Segunda Guerra Mundial assinala uma guinada na história dos campos. Com a ocupação da Polônia, a Alemanha se apodera, são as palavras de Eichmann, das origens biológicas do judaísmo. 2,5 milhões de judeus, além de um número indeterminado de civis, resistentes e militares capturados em ações especiais. É um exército ilimitado de escravos e de vítimas pré-determinadas. A finalidade dos campos de concentração se desdobra. Eles não são mais apenas instrumentos de repressão. Tornam-se, ao mesmo tempo, sinistras máquinas de extermínio organizado e centros de trabalhos forçados, dos quais se espera obter ajuda para o esforço bélico do país. Cada campo primogênito se multiplica. Constituem-se novos campos externos, pequenos e grandes, muitos dos quais, por sua vez, se tornam campos de propagação, até cobrir com uma rede monstruosa o território metropolitano de todos os países que foram sendo ocupados e dominados. Nasce assim, no coração da Europa civilizada e em pleno século XX, o mais brutal sistema escravocrata de toda a história da humanidade. Da Noruega e da Ucrânia, da Grécia e da Holanda, da Itália e da Hungria, partem diariamente dezenas de trens. Estão abarrotados de material humano, homens, mulheres e crianças, inocentes e indefesos, fechados por dias e semanas nos vagões de carga, sem água e sem comida. São judeus, homens de todos os credos políticos e religiosos, capturados aleatoriamente durante as batidas. Os trens convergem para os campos que já estão espalhados pela Alemanha e pelos vários países ocupados. Mas somente 1/4 ou 1/5 dos que chegam atravessam as cercas de arame farpado e são levados ao trabalho. Os demais, isto é, todas as crianças, idosos, doentes, incapacitados e a cota que excede a demanda da indústria alemã, são mortos com a mesma indiferença e com os mesmos métodos com que se eliminam insetos nocivos. A condição dos deportados que passam na seleção de entrada e se tornam prisioneiros é muito pior do que a dos animais de carga. O trabalho é extenuante. Trabalha-se no frio, debaixo de chuva e de neve, no gelo, no barro, à base de socos, pontapés e chicotadas. Não há dias de descanso. Não há esperança de uma trégua. Quem adoece vai para a enfermaria, mas ela é a antecâmara da morte e todos sabem disso. Um provérbio do campo de concentração diz: um prisioneiro honesto não vive
mais de 3 meses. Mesmo a fraternidade e a solidariedade, última força e esperança dos oprimidos, desaparecem nos campos de concentração. É uma luta de todos contra todos. O primeiro inimigo é seu vizinho, que cobiça seu pão e seus sapatos, cuja mera presença lhe rouba um palmo de catre. É um estrangeiro que compartilha seus sofrimentos, mas está distante. O que você lê nos olhos dele não é amor, e sim inveja. Se sofre mais ou menos, não se sabe. A lei do campo o transforma num lobo, e você mesmo precisa lutar para continuar homem. Para esse novo horror, foi preciso cunhar um novo nome: genocídio. Significa extermínio em massa de populações inteiras. Mas não se chega facilmente a esse resultado. Para resolver o problema, a administração das SS, um verdadeiro Estado dentro do Estado, e a indústria alemã tomam providências em conjunto. Por volta do final de 1942, os comitentes e os técnicos já sabem qual é o melhor método de matar milhões de seres humanos indefesos, de maneira rápida, econômica e silenciosa. Utilizarão ácido cianídrico, numa forma já usada desde longa data para livrar os porões dos navios de ratos. Novas instalações serão construídas a toda pressa, mas com discrição, uma indústria jamais vista até então, a fábrica da morte. Os equipamentos e a sua sinistra função são exorcizados com vagos eufemismos. No jargão oficial, fala-se em instalações especiais, tratamento particular, migração para os territórios orientais. Auschwitz é o campo piloto, onde as experiências feitas em outros lugares são reunidas, comparadas e aprimoradas à perfeição. Em 1943, do campo central de Auschwitz, dependem pelo menos 20 campos externos. Um desses, Birkenau, está destinado a ficar famoso. Possui câmaras blindadas subterrâneas, onde pode ser amontoadas 3.000 pessoas ao todo. São as câmaras de gás, onde a morte por veneno sobrevém em poucos minutos. Mas como não é fácil dar fim aos cadáveres, em Birkenau há também a conclusão: um colossal sistema de instalação de combustão, os fornos crematórios que depois serão construídos em outros campos. Nesses meses de abril e maio de 1944, foram mortos em Auschwitz 60.000 seres humanos por dia. Chega-se ao fundo da barbárie e esperamos que isso seja visto e relembrado como uma aberração que não volte a se repetir nem no mais longínquo futuro. A esperança de todos os homens é que essas imagens sejam vistas como um fruto horrendo, porém isolado, da tirania e do ódio. Que se identifiquem as raízes em grande parte da história sangrenta da humanidade, mas que o fruto não dê novas sementes, nem amanhã, nem nunca. Primo Levi, 1973.